evocar aqui um filósofo brasileiro que é simplesmente extraordinário e que, meu Deus, ninguém conhece. Ou quase ninguém conhece, né? Que é o Mário Vieira de Mello. Deixa eu pegar aqui o livro. Nesse livro aqui, que foi relançado recentemente pela E-Realizações. Alô, E-Realizações, vamos fazer uma parceria aí e tal? Estamos precisando, hein? Então, ó, Desenvolvimento e Cultura, o problema do estetismo do Brasil, tá? Um livro de Mário Vieira de Mello. Ele foi um filósofo brasileiro, morreu, se eu não estiver enganado, em 2004. Isso, morreu em 2004, aos 92 anos. Ele era irmão do Sérgio Vieira de Mello, aquele embaixador, né, famoso brasileiro, que tem até uma série do Netflix sobre ele, acho que é Sérgio mesmo o nome da série. É o irmão do Mário Vieira de Mello, tá? Essa edição é a nova, tá? Que está sendo coordenada na Biblioteca Mário Vieira de Mello da E-Realizações. Está sendo coordenada pelo Martim Vasques da Cunha, o meu amigo Martim. E aí, assim, eu já vou deixar o gancho aqui para você que está assistindo no ar, que eu vou trazer o Martim aqui, a gente já faz tempo que a gente está tentando marcar, e aí eu lembrei e falei, vou aproveitar que eu vou citar o Mário Vieira de Mello e dizer para o público do Noar que o Martim virá aqui para a gente conversar mais longamente sobre essa obra que é simplesmente inacreditável de boa, tá? E também sobre o Mário Vieira de Mello, tá? Então eu tô marcando com o Martim para ele vir aqui no Noar pra gente bater esse papo. O Martim é doutor em filosofia pela USP, é um escritor, é um crítico social e um filósofo importante aqui do Brasil também, contemporâneo. E eu tenho certeza que ele tem muita coisa legal pra gente trocar ideia aqui. Então, bom, esse livro, eu tenho a primeira edição, que o meu tá bem velhinho, esse capa dura aqui, porque ele tá encadernado. A capa original dele pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. É essa aqui, tá? Ó, o microfone virou. Essa aqui. Essa é a capa original do livro, né? Uma edição de 1963, tá? Então, esse foi o que eu li. Ele tá todo rabiscado aqui e tal. Primeira edição. E agora foi relançado pela E. Então, qual é a tese do Mário Vieira de Mello aqui? Só pra resumir e não falar muito, porque eu quero que vocês, no dia que o Martim estiver aqui, que vocês venham de novo pra acompanhar essa conversa, porque ele entende muito do Mário e tem trabalhado na obra do Mário Vieira de Mello para ser relançada pela E-Realizações. Mas assim, a tese desse livro o problema do estetismo do Brasil é exatamente que o Mário, ele parte o argumento dele é que o brasileiro é um esteta. Né? O que é um esteta? É basicamente uma pessoa que vive de aparência, né? Esteta de estética mesmo, né? Então, aquele papo de, como é que é? A mulher de César não basta ser, tem que parecer ser, né? Aqui no Brasil, não. Aqui você só precisa parecer ser, né? E vai. Então ele fala que a cultura brasileira, ela foi toda forjada em cima de um negócio meio que parece, mas não é. Que vai na linha daquilo que o Silvio Romero também diz, né? Dessa inconsciência que a gente tem daquilo que a gente de fato é. E não é ruim admitir que a gente é atrasado, por exemplo. Que a gente tem pouca cultura geral sobre o próprio Brasil. Que a gente entra na escola, no ensino fundamental, sai lá no final do ensino médio odiando o país, porque a gente aprende a história do Brasil e tudo que nos contam sobre a história do Brasil é ódio puro, é assim, é tudo errado esse país aqui. Então a gente sai com ódio do Brasil, né? O nosso nível de cultura geral é baixíssimo, porque a gente não aprende nada na escola. A gente não aprende na escola quem foi Juliano Moreira, importantíssimo no Brasil. O Rebouças, né? O Rebouças, mesmo na história da escravidão, até para aqueles autores que vão falar das figuras negras importantes da abolição, né, que tira o foco um pouco da Dona Isabel, da Princesa Imperial, né, deixam o Rebouças de lado. Falam do Patrocínio, falam do Luiz Gama, mas fala-se pouco do André Rebouças. Isso é curioso porque, na minha formação do Joaquim Nabuco, ele coloca o Rebouças lá em cima, né? Não só porque eram amigos, mas porque ele reconhece no Rebouças essa figura que era o cérebro da abolição, né? Então a gente tem mesmo pouca cultura geral a respeito do país, né? É tudo muito fragmentado, quando não, é trazido a nós já com o viés crítico para a gente não gostar, né? Então é complicado. Então eu quero fazer duas citações aqui do Mário Vieira de Mello. Eu vou, no final desse episódio, eu vou pedir pro Gabriel deixar o link aí no nosso vídeo para você poder comprar esse livro se você quiser, tá? Vou deixar um linkzinho da Amazon aí. Inclusive, se você comprar pelo link, dá ajuda pra firma aqui, pra mim. É um link meu de associado que eu vou deixar lá e aí, legal. Mas você compre e lê. Mas duas citações são suficientes para você entender o que é esse livro aqui. Né? É uma obra de crítica social, mas também de um conteúdo filosófico profundo, porque o Mário era um filósofo profundo. Mas esses dois trechos você vai entender tudo isso que eu falei aqui, né, até agora, já era tratado pelo Mário Vieira de Mello lá na década de 1960.
tá? Olha só essa citação aqui que está na página 88 dessa edição da Realizações. Abre aspas, prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora aqui. O Brasil é um país novo. Essa constatação encerra um grande número de promessas, mas contém, igualmente, elementos inquietantes para o orgulho e a vaidade brasileiras. O fato de que somos um país novo cria limitações para as nossas possibilidades de assimilação cultural que precisaremos aprender a aceitar com simplicidade e modéstia se quisermos realmente possuir um dia a estrutura de uma consciência verdadeiramente nacional. Então, olha assim, abre um parênteses aqui. Então, ele está falando, olha, o Brasil é um país novo. E enquanto um país novo, né, a gente, enquanto brasileiros, tem essa limitação de ser um país novo. Então, a nossa mentalidade, ela é uma mentalidade de um país novo, de uma cultura nova, né? Fecha parênteses, continuando. Um dos erros mais nefastos da inteligência brasileira, inteligência aqui são os acadêmicos, os, né, formadores de opinião e tal. Um dos erros mais nefastos da inteligência brasileira e de todos os tempos foi acreditar que ela própria, a elite intelectual do país, se situava em planos espirituais mais ou menos próximos daqueles em que se situam as elites das nações possuidoras de uma grande e antiga cultura. 60% da população do país é composta de analfabetos, isso em 63, né? Mas os que estudam, os que sabem, os que vivem para o espírito, pouca diferença fazem dos que na Europa representam a inteligência. Tal maneira de considerar as coisas encerra um indiscutível erro de visão. O fato de 60% da população do país ser analfabeta não pode deixar de se refletir de maneira mais grave na mentalidade dos 40% restantes e de maneira ainda mais grave na dos círculos exatamente restritos das elites. Há em toda a alma humana uma parte individual, uma parte que é o resultado da iniciativa, do esforço e das oportunidades do indivíduo, e uma parte coletiva, uma parte que é o resultado da iniciativa, do esforço e das oportunidades da coletividade a que pertence o indivíduo. Assim, por mais que o intelectual brasileiro tenha desenvolvido as suas faculdades e capacidades, a parte coletiva de sua alma reflete ainda, hoje, a situação deplorável da educação do nosso povo. Se constitui um vazio de aspirações e de impulsos que empresta à totalidade de seu ser um caráter desarmonioso e incompleto. Fecha aspas. Acho que só aqui nós já temos material para refletir por um ano, pelo menos. Né? Então ele fala, não tem como, entende? O Brasil é um país novo, né? E de certo modo, culturalmente limitado. Então, mesmo as pessoas que são, né, mesmo os intelectuais, né, têm limitações. Então, a cultura de um filósofo brasileiro, você pode pensar num filósofo que você gosta aqui do Brasil, né? Ela tem limitações que um filósofo francês não tem. Né? E essa limitação do que ele chama aqui de alma coletiva. Então é fato que a minha educação, a minha cultura, as coisas pelas quais eu me interesso e tudo aquilo que vai se refletir naquilo que eu faço, tem uma parte disso que depende da cultura geral. Então, quer dizer, claro, foi um passo gigantesco da minha vida, eu descobri essas figuras brasileiras que estão aqui atrás. Ninguém me as apresentou assim. A imensa maioria das pessoas que estão aqui, eu fui encontrando, puxando o fio de um, de outro, e fui achando as pessoas, e fui me embasbacando com a coisa, né? Mas assim, quase nenhuma delas aqui, dessas figuras, pelo menos das brasileiras, do século XIX, por exemplo, quase nenhuma delas me foi apresentada por alguém. Eu cheguei no Rebouças, por exemplo, através de curiosidade do período monárquico, imperial brasileiro, do segundo reinado, né? Do segundo império. Dom Pedro II. Então eu cheguei no Rebouças pelo Dom Pedro II. Aí eu falei, caramba, tem esse cara aqui e tal. Aí eu fui até, puxei o fio da família Rebouças toda, assim, uma coisa fantástica, mas a gente não aprende na escola, né? Então, a gente tem limitações, e reconhecer essas limitações é uma coisa boa. É ter plena consciência do que a gente precisa fazer para melhorar, né? Mas não. Então, o cara que é um professor universitário aqui no Brasil, ele se acha o suprassumo da inteligência, né? E assim, ele não entende que assim, putz, você tá no Brasil, né? Então, uma parte gigantesca da população não consegue entender um texto que lê. Eu conversei com um amigo faz umas 2 semanas, que é professor universitário, ele falou assim, olha, assim, o nível tá piorando, e assim, as pessoas estão chegando muito sem uma noção básica das coisas que elas vão estudar lá na universidade.
né? E eu sei que isso é verdade, porque eu tô vendo como as pessoas estão terminando o ensino médio, né? Então, isso precisa ser colocado na balança, né? Pra gente fazer o país avançar. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, né, que tá numa outra citação bem mais à frente no livro aqui, num outro capítulo, que dessa edição nova aqui da tá na página 240, tá? Então, preste muita atenção nisso aqui. Eu já citei isso em outros lugares, até em artigos meus e tal, mas preste atenção, você que tá assistindo, para ver que lapada que é esse negócio aqui. Abre aspas. O brasileiro de nossos dias é pouco sensível às qualidades da alma que são menos óbvias, às qualidades que são, por assim dizer, invisíveis. Escapa-lhe completamente o sentido valioso de um gesto de reticência, de uma palavra não proferida, o valor moral associado à repreensão silenciosa de um movimento de egoísmo, de vaidade ou de orgulho. A exteriorização dos sentimentos parece constituir para ele, para essa pessoa, né, brasileiro dos nossos dias, a garantia única de que tais sentimentos existem. Essa psicologia de extrovertidos poderia naturalmente, através de explicações de cunho supostamente científico, ser justificada à luz de condições raciais e somáticas do povo ou climatéricas do país. Ou seja, você podia associar essa situação, essa coisa do brasileiro ser extrovertido à miscigenação, ou porque o Brasil é um país tropical. Ele fala que assim, você podia explicar assim, mas ele diz que não é isso. Mas, na verdade, é a compreensão do mundo como um palco que leva o brasileiro a uma exteriorização excessiva dos seus sentimentos. Exteriorização que, muitas vezes, não é possível levar a efeito sem uma certa insinceridade, né? Por isso que a tiktokização no Brasil é tão, né? O brasileiro vê o mundo como um palco, onde ele está se apresentando o tempo todo. Os abraços prolongados, a palmada leve nos ombros, as expressões exageradas de louvor e entusiasmo, a facilidade com que proclama sua amizade por tais ou quais pessoas que conhece apenas. Todos esses traços parecem, à primeira vista, poder ser explicados por um fundo irreprimível de sua natureza generosa. Não, o brasileiro é assim mesmo, né? É muito generoso, é um povo bonzinho, recebe todo mundo bem, abraça todo mundo. Então ele fala assim, podia ser essa explicação, mas não é. Mas quando se constata, ele diz, que há um outro verso da medalha, quando se verifica que os abraços prolongados, a palmada leve nos ombros, podem suceder sem motivo aparente, manifestações de descaso pelo homem que acaba de abraçar e que agora já se afasta. Quando se compreende que as expressões exageradas de louvor e entusiasmo se aplicam indistintamente a gregos e a troianos, quando finalmente se consigna que na ausência dos amigos da pessoa por quem professou uma tão calorosa amizade, não raro encontra oportunidade de atribuir defeitos de uma extrema gravidade, quando se verifica tudo isso, a ideia de uma bondade, de uma generosidade ou de uma cordialidade natural do homem brasileiro sofre um certo abalo. Dir-se-ia que a verdadeira mola desses gestos de aparência tão espontânea e inocente fosse um cálculo maquiavélico, uma intenção egoísta e deliberada. Mas num país como o nosso, diz ele, onde tudo se faz por amizade, seria com efeito absurdo para quem quer prosperar criar deliberadamente limites à manipulação de um tal sentimento, fazer distinções, estabelecer critérios de seleção na escolha de amigos. O mais sensato, naturalmente, para quem quer prosperar no Brasil, né, seria desencadear um processo inflacionário de amizade que nos permitisse ter sempre à mão a moeda capaz de promover o nosso interesse. Daí, os abraços apertados, a palmada de leve nos ombros, a proclamação da amizade, etc. e etc. Fecha aspas. Eu acho que com isso aqui eu encerro essa exposição, né? Mostrando para você que pacientemente me ouviu até agora e me assistiu até agora, que muitos intelectuais, pensadores brasileiros refletiram sobre a formação cultural do país, mas a gente não os lê, a gente não os conhece. Eu não sei quem está assistindo aí, até escreve no chat, por favor, se você conhecia o Mário Vieira de Mello, se você já tinha ouvido falar, se você já leu o Desenvolvimento em Cultura, né? É isso, né? Eu acho que é um diagnóstico severo. O livro todo é assim, mas ele traz discussões muitíssimo interessantes, por exemplo, sobre a cultura russa, de onde surgiu Dostoiévski, por exemplo. Ele vai mostrar por que aquilo é aquilo, por que a Rússia permitiu o surgimento de um Dostoiévski.
Ele vai fazer críticas, por exemplo, à Semana de Arte Moderna, que ele fala que é o germe dessa coisa como é que é? Da antropofagia e tal. Então ele vai criticar a Semana de Arte Moderna. Então assim, concordemos ou discordemos de Mário Vieira de Mello, o livro dele é um baita de uma provocação, né? E assim, com a autoridade de um cara que sabia o que estava falando, né? Então, o diagnóstico que ele faz nesse livro, em 1963, quando ele foi publicado pela primeira vez, eu acho que não mudou nada. E isso é um ponto de reflexão. Não mudou nada. Isso que ele fala aqui, quando um amigo, e quem me apresentou esse livro foi o Eupídio Mário Dantas Fonseca, um grande amigo meu, tradutor de Eric Voegelin e também dos filósofos romenos, que eu também já citei aqui no Noir. O Eupídio foi que apresentou esse filósofo e ele, a gente tava comendo uma pizza, a gente sempre se encontrava para comer uma pizza ou tomar café. A gente chegou para comer uma pizza numa pizzaria lá no Copan, eu lembro como se fosse hoje. O Carleno Bocarro, que é um outro grande amigo, escritor e tradutor, o Carleno morava no Copan. E a gente às vezes se encontrava no Copan, ali na pizzaria do Copan, pra conversar, ficava um tempão lá batendo papo, comendo. E ele veio com o livro na mão, debaixo do braço, assim, ó, olha isso aqui. Aí ele abriu nessa página que eu acabei de ler pra vocês e leu. A gente ficou parado, assim, olhando pra ele, falando, meu Deus, mas esse cara, quando ele falou isso? Em 1963, falei, meu Deus, mas não mudou nada. Não mudou nada. Então, eu acho que essa é a reflexão. Então, assim, por que o Brasil não dá certo, né? Pra responder a pergunta que eu mesmo fiz na chamada desse episódio. Eu acho que o Brasil não dá certo, sobretudo porque a gente não tem consciência positiva do que a gente é. A gente não se reconhece enquanto povo, a gente também não se reconhece enquanto indivíduo, a gente não reconhece a nossa cultura, a gente reconhece as coisas regionais, né? É o Bumba Meu Boi, é a festa junina, é o tal, essas coisas a gente reconhece. Mas agora, cultura como cultivo do espírito, como uma coisa profunda que forma a sociedade, a gente não reconhece. E a gente fica com essa ilusão de que o brasileiro é muito legal, o gringo vem pra cá, acha que maravilhoso, que o brasileiro abraça e tal, mas assim, o jeito abraça, igual passou no programa de esporte hoje, né? O São Paulo ganhou aí o campeonato, ou a Copa do Brasil, e aí mostrou que o Lugano, né? O Lugano acho que é um jogador, né? Sabe o que é o Lugano, Gabriel? Gabriel é pior que eu no futebol. Ele é jogador, acho que é ex-jogador de São Paulo, se eu não me engano. O ídolo do São Paulo. Ele tava fora lá do estádio comemorando com a rapaziada, e o maluco veio dar um abraço nele assim, ó, e o abraço que ele dá, ele já pega o telefone. Que não é isso? Você viu aí? É um ex-jogador, né? É isso aí, ídolo de São Paulo. O fulano vem dar um abraço no Lugano, no meio da multidão, e rouba o telefone dele. Entendeu? Esse é o brasileiro, né? Somos nós. Eu não tô falando como se eu também não fosse, né? Assim, a gente escapar dessa mentalidade dá um trabalho violento, certo? Então, pra eu falar isso aqui pra vocês, eu precisei pensar no assunto, né? Me colocar no assunto e falar, pô, nós somos... A gente não é o que a gente acha que a gente é. O brasileiro não é o que ele acha que é. Então, o primeiro passo pro Brasil dar certo é a gente reconhecer quem realmente a gente é. E fazer isso, minha gente. Pra fazer isso, a gente tem que sair um pouco da internet, da rede social, né? Tem que parar de tentar cancelar os outros, odiar o outro. Tem que parar com esse negócio, porque isso é uma coisa ultra contemporânea e a gente ainda tem uma mentalidade arcaica. E isso confunde a gente, né? Confunde a gente. O fulano, os caras querem me cancelar porque viram 30 segundos de uma coisa que eu falei, como se toda a minha história, tudo aquilo que eu estudei até agora não servia de nada, né? Então, assim, o nível de ignorância, uma pessoa fazer uma coisa dessa, tem que ser abissal, né? A pessoa tem que estar, assim, cega de um jeito que ela se recusa a refletir por 10 segundos. Ela vê o corte e já vai lá no comentário e pau! Capitão do Mato, como eu li lá na postagem, né? Capitão do Mato é o negro da Casa Grande e tal. Então, assim, o cara não precisa entender nada. Ele só vai lá porque ele precisa odiar, porque a minha figura pra ele representa uma maldição, né? Então, assim, qual é o nível de patetice, de ignorância, de burrice de uma pessoa pra ela proceder desse jeito numa rede social, né? Uma outra coisa, pra finalizar. Acho que eu já falei isso aqui também. A rede social abre o mundo pra todo mundo, né? Abre o mundo. Então, quer dizer, eu tô escrevendo daqui de São Paulo, tô falando daqui de São Paulo, do contexto completamente diferente do sujeito que tá tweetando, tá escrevendo lá do interior do Rio Grande do Sul, lá do fulano que tá lá no Amapá. O contexto cultural, o horizonte de perspectiva, de conhecimento é outro, né? Mas a rede social, de certo modo, uniformiza todo mundo. E aí, eu falo uma coisa, o sujeito sequer entendeu o que eu falei, né? Você não entendeu, mas assim, é claro que ele tem que falar lá, ele tem que me criticar ou fazer uma crítica, porque ele, né?
Afinal de contas, ele tem um celular e tem uma internet, né? Então ele tem que falar também. Então é isso, gente. A gente tem acho que um longo trabalho pela frente, mas esse trabalho começa com esse reconhecimento, assim, que a gente tem sérias, gravíssimas limitações culturais e intelectuais que são perfeitamente possíveis de enfrentar e de mudar, né? Mas enquanto a gente tiver de 57 países na posição 52 dos piores índices de leitura do mundo, enquanto a gente estiver nessa posição, meus amigos, aí não vai dar, né? Aí a gente não vai chegar em lugar algum. Então, espero que a gente consiga reverter esse quadro, certo?